Boa noite, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, que nossa semana seja abençoada. E nós estamos hoje começando mais um bate-papo sobre o capítulo 8 do livro Céu e Inferno, na segunda parte, já nas últimas anotações de Kardec. Esperamos que possamos colaborar com momentos de reflexão a despeito das expiações terrestres. Já sendo bastante repetitivo, mas nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que ninguém reencarna para sofrer. Ninguém reencarna para ter sofrimentos atrozes. O objetivo da reencarnação é que nós aprendamos. É um processo de aprendizado. Aprendizado com os erros do passado, aprendizado com os acertos dos outros, aprendizado com o erro dos outros. E não há aprendizado quando não há mudança de comportamento. Você só mostra que você reteve o conhecimento, que você aprendeu alguma coisa, quando você muda a sua postura. Hoje nós vamos analisar 2 casos. Se não der tempo, a gente analisa uma, semana que vem analisa outra. Nós não temos pressa, tá? Mas são 2 situações bastante interessantes que vêm colaborar, que vêm corroborar, como diz o Robinho, ele aprendeu essa palavra recentemente, está usando muito, que vem corroborar com aquilo que a gente tem falado, né? De que não há lei de talião, não é olho por olho, dente por dente, tá certo? Você precisa ter um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, muitas vezes, depende que você passe por algo semelhante àquilo que você causou, né? Nós temos 2 formas de progredir. Ou nós progredimos pelo amor, ou nós progredimos pela dor. Agora, a dor pode se transformar num sofrimento, tá certo? Uma gripe para uma pessoa pode não ser nada. Uma gripe para outra pessoa pode ser um peso muito grande. Eu já vi pessoas atravessarem casos gravíssimos de câncer de alma leve e passar despercebido. E já vi pessoas enfrentando cólica de rim como se fosse o maior problema da Terra. Tudo vai da importância que você dá ao seu problema. Nós vamos analisar hoje um caso bastante interessante de uma senhora que desde os 3 meses de idade sofria com dores atrozes. Ela sofria com problemas assim terríveis de saúde. Era dor constante. Desde os 3 meses de idade, ela viveu até os 77. E não tinha passado nenhum momento da existência sem que ela consiga, ou que ela conseguisse viver uma vida sem dor, sem sofrimento, sem doença. Sua filha frequentava a Sociedade Espírita Parisiense e sempre pedia para que a mãe fosse livrada, para que as penas da mãe fossem amenizadas, para que os problemas de saúde da mãe fossem, digamos assim, resolvidos pela espiritualidade, que uma cura espiritual ocorresse. E um dia ela recebeu um comunicado de um mentor que dizia que ela estava pedindo a coisa errada, que ela tinha que pedir a força para que a mãe suportasse as suas provações. Porque o processo de provação ele é necessário, né, como parte de um processo de aprendizado. E nós podemos agravar ou amenizar as nossas provações. As 2 únicas coisas que são imutáveis ao ser humano é a sua chegada e a sua partida nesse planeta. Todo o restante pode sofrer mutações, pode sofrer mudança de planos. Leiam o livro Plano B, do Simonetti, que vocês vão entender exatamente o que acontece. Mas esta senhora, então, o espírito vai contar para a filha o porquê que a mãe
vivia naquele martírio, naquele sofrimento. Em uma existência anterior, a mãe teria sido um médico renomado e famoso. Um médico que fazia experiências com seus pacientes e o único propósito disso não era aliviar a dor de um semelhante, não era diminuir a dor das pessoas. Era ficar famoso, era ter dinheiro, era ter reconhecimento, era simplesmente o seu engrandecimento pessoal. E este médico, durante o seu tratamento, durante a sua pesquisa, ele ministrava medicamentos que provocavam dor. Ele sabia que ia provocar dor, era intencional, para que ele pudesse ver o que estava acontecendo. E ele então vai, ao longo da sua carreira, angariar uma fama muito grande, à custa de muita dor e sofrimento de muitos pacientes. Percebem a situação? Ele utilizava dos pacientes como cobaias, mas não amenizava a sua dor, pelo contrário, causava mais dor ainda para que ele pudesse observar. Nós vamos encontrar uma prática muito semelhante durante a Segunda Guerra Mundial, aonde nos campos de concentração, principalmente em Treblinka, em Auschwitz, a presença de médicos como o Dr. Josef Mengele e outros médicos nazistas que utilizavam os judeus como cobaias humanos. Chegou a tal ponto dos médicos abrirem o crânio de uma pessoa sem anestesia para ver até que ponto a pessoa suportava a dor. Em outros casos, anestesiava a pessoa, abria seu crânio, tirava uma glândula para ver qual a reação que aquilo causava. Os registros dessas experiências permitiram que a neurologia evoluísse muito, mas a que preço? E imagina como é que deve estar a situação espiritual desses médicos no plano espiritual. Imagina o tamanho do resgate que esses médicos vão arrumar, vão causar. Então a situação não é muito diferente neste caso que nós estamos analisando, embora estejamos falando de coisas de 200 anos, ou seja, mas a crueldade foi a mesma, tá? O médico só queria o seu engrandecimento pessoal. Ele não estava preocupado em aliviar a dor de ninguém. Então aquelas pessoas que eram as suas cobaias sofreram padecimentos terríveis. Ia cuidar de um medicamento, ia com uma dor, ele dava um medicamento que causava uma outra dor. Além de não curar uma, causava outra. E, segundo consta, deixou pessoas lesadas muito forte, muito lesadas. E nessa existência, então, ela veio experimentando dores, experimentando doenças, para que ela sentisse na própria carne a dor que causou enquanto estava reencarnada como médico. O processo de aprendizado dela previa que ela suportasse as dores, para que pudesse conter a sua ambição, a sua vaidade. Imagine a responsabilidade de um cientista. Imagina o comprometimento dos cientistas que estão lutando contra essa Covid-19. Imagina o trabalho que a espiritualidade não teve para levar até a fabricação desta vacina. E causa-nos bastante estranheza que alguns companheiros de doutrina não acreditem na existência dessa doença ou na eficácia das suas vacinas. Nós temos a ciência como parte integrante de nossa doutrina e sabemos que os nossos irmãos cientistas estão sendo amparados. Mesmo aqueles que só querem dinheiro,
São raros, mas existem. São amparados porque existe um bem maior em questão. Imagina o trabalhão que nós não estamos dando para a espiritualidade com esses desencarnes em massa de gente com essa doença. Então, meus irmãos, a medicina é um campo extremamente valoroso. O espírito, quando aceita reencarnar como médico, ele tem um compromisso com a vida. Ele tem um compromisso com a saúde, com o bem-estar. Ele tem um compromisso com as pessoas. E muitas vezes esse compromisso nasceu no seu envolvimento com a vida. Às vezes o sujeito já reencarna como médico há várias encarnações. Ou tem um amor incondicional pelo ser humano e reencarna desses médicos valorosos. Abençoadas as mãos que curam. Não é verdade? Então, é necessário que estas pessoas tenham um amparo espiritual muito grande. E tenham a certeza de que não estão trabalhando sozinhos. E essa senhora, então, vai desencarnar aos 77 anos, atravessando um período de tranquilidade, sem nenhuma doença. Quer dizer, ela já tinha aprendido o que precisava aprender. Um outro caso que Kardec nos coloca e que nós vamos analisar era um caso de um rapaz que sofria de idiotia, de problemas mentais. E ele foi evocado durante o dia. Foi evocado sem saber se ele estava dormindo, melhor dizendo. E ele se apresentou. E qual não foi a surpresa quando ele se apresentou com uma lucidez incrível, tomando conhecimento, tendo absoluto conhecimento de tudo o que acontecia, dono das suas faculdades mentais, dono de uma lucidez incrível. Aí perguntaram como? Mas é meu corpo que está doente, não sou eu. E aquilo é uma limitação que precisa passar. Emmanuel vai dizer que muitas pessoas reencarnam com sérios problemas mentais quando foram suicidas em outras vidas. Para que a confusão mental não dê clareza de raciocínio, ele não volte a cometer o erro do suicídio. Outros espíritos precisam desta limitação intelectual para que a asa da moral possa ganhar forças. Precisam crescer moralmente, precisam desenvolver outros sentimentos, porque às vezes a pessoa se torna tão intelectual, e eu tive alguns amigos assim, mesmo espíritas, fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, e se esqueceram que são viajantes do tempo, que não são, que estão, e se sentiram melhores que outros só porque estudaram mais. Eu conheci um sujeito numa cidade aqui próxima, analfabeto. Não conseguia aprender a ler e escrever. Era espírita. Tinha uma memória auditiva fantástica. Seu João, as filhas liam para ele e ele memorizava de ouvir. Aí ele falava para você, na pergunta tal do Livro dos Espíritos, fala isso, você podia ir lá, que estava ipsis literis o que ele tinha falado. Analfabeto, dono de uma sabedoria, de uma cultura, uma coisa absurda. Dependia da caridade das filhas. E foi dito a ele que por várias encarnações ele teve acesso à educação. Foi doutor, pós-doutor, Doctor, PhD. E não utilizou com sabedoria. Permitiu que a arrogância, que a prepotência, que o orgulho lhe invadisse a alma e que nesta encarnação ele veio limitado, sem ter condições de aprender a ler e escrever, numa condição socialmente inferior, para que desenvolvesse a sua humildade e encantou-se com a doutrina espírita. Desencarnou como um vitorioso. Chegou do outro lado, depois dando comunicação na casa espírita que frequentava.
do quanto aquela existência foi lucrativa para ele. Então, quando nós olhamos para um irmão com problemas mentais, com problemas físicos, não vamos esquecer que a piedade deve ser regada com a misericórdia e com a compreensão. Não estamos diante de um erro da justiça divina, nem de uma aberração da natureza. Estamos diante de um viajante do tempo, que por ora precisa daquela aprovação. Precisa da limitação intelectual para que erros piores não possa cometer. Precisa da limitação intelectual para que possa um processo de aprendizado se desenvolver. Tínhamos uma amiga que a filha estava paralisada numa cama. E todas as quintas-feiras a mãe fazia o evangelho no lar naquele quarto. Aos poucos o pai foi se rendendo, o irmão foi se rendendo, a namorada do irmão, a empregada da casa, e de repente as reuniões de quinta-feira naquela casa eram simplesmente um cenário que se pingava gotas de luz. Esta senhora frequentava o mesmo grupo mediúnico que eu. E um dia uma comunicação. A filha veio se despedir da mãe, totalmente paralisada numa cama. Ela veio dizer: mãezinha, agora eu estou livre. Obrigado. A senhora não imagina como o evangelho do lar me ajudou a entender o que eu estou passando. Como a leitura que a senhora fazia e a mãe lia para ela o livro dos Espíritos, os romances. O livro que a mãe estava lendo, chegava na cabeceira e dividia com a filha. Mesmo o corpo da filha não ouvindo, o espírito captava as emanações fluídicas da mãe e lia o seu pensamento. E aquilo transformaram. E a menina desencarna no dia seguinte, libertando-se de um corpo doente, mas de alma inteira e livre. Quando Kardec coloca o caso deste sujeito, de um idiota, a gente hoje xinga as pessoas de idiota, né? Mas a idiotia é um problema mental. É uma limitação. É uma limitação que a pessoa precisa. Então usemos bem a nossa inteligência. Usemos bem a nossa sabedoria, para que possamos colher bons frutos, para que as nossas existências vindouras sejam melhores. Quer uma boa reencarnação no futuro? Seja o melhor que você pode ser de si mesmo agora. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa ser melhor do que você mesmo. Que Jesus nos abençoe a todos. Nos veremos na próxima terça-feira.